Guerras e conflitos existem no mundo desde os tempos da pedra. Os piores homens da história surgiram quase sempre nesses períodos. Brigam por ideias diferentes, por bens e até por ego. Muitos deles, quando chegam ao poder, se corrompem e esquecem de suas origens e da importância e valor do seu povo que o colocou lá. Homens que ao longo da história se sentiram Deus e decidiram mandar nascer e morrer, mudaram destinos, destruíram sonhos e com uma visão doentia, achando que estava fazendo bem, destroçaram nações inteiras sem deixar rastros. Aqui é o Jorge do Planeta Cabuloso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu joinha e fica comigo até o final do vídeo, hein? E aí vai os 9 piores homens da história. Joseph Stalin foi ditador da União Soviética, território onde está a Rússia atualmente. Stalin nasceu em 1878 e com apenas 21 anos de idade, em 1899, ingressou no Partido Operário Social Democrata Russo. Em 1905, organizou uma grande revolução junto com os integrantes de seu partido e, após várias ações, foi eleito delegado do partido. No mesmo ano, Stalin conheceu Lenin e esse virou o mentor de Stalin. Nos anos seguintes, Stalin apoiou lado a lado Lenin e após a morte de Lenin em 1924, Stalin o sucedeu no poder. Em 1932, muitas pessoas estavam descontentes com o seu governo e nesse ano, junto com a crise de alimentos, começou o Holodomor, evento em que Stalin bloqueava a chegada de comida à Ucrânia. Em 1939, Stalin faz um pacto com a Alemanha nazista e se une às causas nazistas. Mas em 1941, depois das forças alemãs invadirem a seu território, ele se une ao Reino Unido e aos Estados Unidos. Stalin governou até sua morte em 1953. Estima-se que o ditador foi responsável por 2,9 milhões de assassinatos. Mengistu Haile Mariam. Mengistu foi um soldado, político e chefe de estado da Etiópia por 17 anos, de 1974 a 1991. Chegou ao poder através de um golpe de estado aplicado no governo do imperador Haile Selassie, e após isso fundou o Partido da República Democrática Popular da Etiópia. Apesar de ter derrubado o antigo governante em 1974, a consolidação de seu poder ocorreu entre os anos de 77 a 78, com o Terror Vermelho, que foi uma repressão brutal a grupos opositores. De 1983 a 1985, a Etiópia passou por um período severo de fome, e em 1991, Mengistu foi destituído do cargo. Logo após isso, ele se mudou para o Zimbábue. Em 2006 foi julgado, condenado e exilado pela própria corte etíope por ser responsável pela morte de mais de 2 milhões de cidadãos do país. Jorge Rafael Videla. Jorge Rafael Videla foi um general e presidente argentino. Governou a Argentina de 1976 a 1981, mas o período da ditadura criada por ele após o golpe de estado no governo de Maria Estela Martínez de Perón durou até o ano de 1983. Durante seu governo, houve o conflito com o Chile pela posse de 3 ilhas, conflito esse que teve seu fim apenas em 1984. Jorge foi julgado em 2010 por crimes contra a humanidade e foi condenado à prisão perpétua. Morreu pouco menos de 3 anos depois na cadeia Marco Paz, em Buenos Aires, devido a uma parada cardíaca, ocasionada por uma queda no banho 5 dias antes, que provocou lesões e fraturas pelo seu corpo. Idi Amin Dada. Idi Amin foi um militar e o 3º presidente de Uganda.
Tornou-se major-general e comandante das forças de Uganda antes de liderar o golpe de Estado em 1971 em seu país, deixando para trás o presidente anterior Milton Obote. O governo de Amin ficou conhecido por ter cometido vários assassinatos, violações dos direitos humanos e má gestão dos recursos financeiros. Após a guerra Uganda-Tanzânia, Amin foi deposto e expulso pelos opositores, se refugiou na Líbia e depois na Arábia Saudita, país em que viveu até sua morte em 2003. Idi Amin foi responsável por cerca de 500.000 mortes e é lembrado até os dias de hoje como um dos mais sanguinários ditadores africanos. Pol Pot foi o primeiro-ministro do Camboja de 1976 a 1979. Tinha como uma de suas causas o combate ao imperialismo estrangeiro, principalmente se defendendo do Vietnã, e teve o apoio da China e da União Soviética em seu governo. Pol Pot reformulou totalmente o país, mudando inclusive o nome do país de Camboja para Kampuchea Democrática. Pol Pot obrigou os cidadãos cambojanos a se mudarem para o campo e abandonar a cidade. Queria que todos os cidadãos do país trabalhassem com agricultura e mandava assassinar quem se opunha à sua ideia. Além dos assassinatos, foi causador da morte de 2 milhões de pessoas através de desnutrição generalizada, condições forçadas de trabalho e sistema de saúde péssimo. Pol Pot foi capturado e preso em 1997, condenado à prisão domiciliar, mas um ano após sua prisão, suicidou-se. Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi foi um ditador líbio, era militar, político e ideólogo líbio. Ficou no poder por 40 anos. Papa Doc. François Duvalier, mais conhecido como Papa Doc, foi um tirano do Haiti. Era médico no Haiti e foi eleito presidente de seu país em 1957, após realização de eleição discutível. Sua vitória nas urnas significou grande ato de democracia, mas essa ideia foi rapidamente desfeita, pois em poucos anos Papa Doc manipulou novas apurações de urnas e modificou totalmente a Constituição para que seu mandato à presidência se tornasse vitalício. Logo, quando assumiu o poder, Papa Doc mandou prender os donos e principais editores de jornais e TV. Criou uma taxa para todos os cidadãos a fim de financiar a cidade do Valier. Expulsou todos os bispos e representantes católicos do país. Tomou grande número de terras dos seus donos. Causou fome e malnutrição por todo o país. Desviava dezenas de milhões de ajuda humanitária vinda de outros países para suas contas. Papa Doc era praticante de vodu e amedrontava a população, dizendo-lhes que perderiam as cabeças e seriam acometidos por doenças através de vodu, caso não os apoiassem. Doc causou a morte de 150.000 pessoas. Mao Tse-tung. Mao Tse foi um político teórico, líder comunista e revolucionário chinês. Liderou a Revolução Chinesa e fundou a República Popular da China, governando o país por 27 anos, de 1949 até 1976, ano de sua morte. Sua forma de política e estratégia militares é conhecida como maoísmo. Mao chegou ao poder por ter comandado as tropas chinesas na guerra civil contra o atual presidente general Chiang Kai-shek e expulsar as tropas japonesas das terras chinesas. Após tomar poder, Mao Tse promoveu uma reforma agrária violenta, impondo divisões de terras. Tse lançou vários fundamentos econômicos, culturais e tecnológicos da China moderna, mas em contrapartida, causou muita fome e danos à cultura e finanças da China. A população chinesa quase dobrou, foi de 550 para 900 milhões de habitantes, e Tse causou um genocídio de 70 milhões de chineses. Adolf Hitler. O austríaco Adolf Hitler foi chefe de governo da Alemanha de 1933 a 1945. Líder do partido nazista,
mudou-se para a Alemanha em 1913 e serviu ao exército alemão na Primeira Guerra Mundial. Precursor do Partido Nazista em 1919, tornou-se líder do partido em 1921 e em 1923 tentou dar um golpe de Estado em Munique para tomar o poder, mas fracassou e foi preso. Foi solto em 1924 e começou a ficar bastante conhecido. Em 1933, foi eleito chefe de governo da Alemanha e já logo no início colocou em prática as ideias do partido nazista, como por exemplo, eliminar todos os judeus e combater o domínio dos britânicos e franceses no continente europeu. Nos seus 6 primeiros anos de poder, a Alemanha se recuperou financeiramente, as restrições impostas ao país foram ignoradas e vários territórios de fronteira foram anexados. Reindustrializou a Alemanha e equipou a nação com armamentos. Em 1939, invadiu a Polônia, resultando na declaração de guerra contra Reino Unido e França. Em 1941, invadiu a União Soviética. Em 1942, boa parte da Europa, norte da África e 1/4 da União Soviética. Mas após falharem ao tentar tomar Moscou, as tropas de Hitler tiveram uma derrota atrás da outra e tiveram que retroceder ainda mais com a entrada dos Estados Unidos na guerra, até que em 1945 as tropas alemãs tiveram suas últimas baixas. Hitler e sua esposa se suicidaram para não serem capturados e a Alemanha se rendeu formalmente. O ditador nazista é considerado o ditador mais sanguinário e mais perverso da história, sendo responsável por provocar a Segunda Guerra Mundial e causar a morte de 19 milhões de civis, e contando com militares, o número chega a 29 milhões de pessoas. Esses foram os 9 piores homens da história. Qual desses homens mais causou danos ao mundo na sua opinião? Escreve nos comentários. Até a próxima!